Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovics e estamos dando início a mais um programa Imóveis e Design. Esse programa vocês podem acompanhar através do nosso site, através das nossas redes sociais e também através do nosso canal no Spotify ou Presente. Esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Roca, Tintas Rondon e Vila Velha Mármores. E no programa de hoje vocês vão saber o que faz um arquiteto e quais os benefícios de contratar um profissional como este. Quem vai falar comigo é a Luana Tomé, ela que é da Activa Corretora de Imóveis. Luana, um prazer recebê-la no nosso programa. Obrigado, Wesley. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez e hoje para entregar tudo o que vocês precisam saber sobre o que é e o que a gente faz na profissão da arquitetura. Fico muito feliz de estar aqui. Que legal. Consegue contextualizar um pouco sobre todos os assuntos que a gente vai abordar hoje no programa? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um arquiteto, o que a gente faz, qual que é a diferença de um arquiteto para um engenheiro e todos os benefícios de você estar contratando o serviço de um arquiteto para a sua obra. Que legal, Luana. Então vamos falar sobre já o que é um arquiteto, o que ele faz. Qual que é o principal trabalho desse cidadão aí? Certo. Bom, acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas hoje ainda em dia, né? Hoje em dia ainda. Porque muita gente confunde o serviço de um arquiteto com o de um engenheiro, né? Ou acaba achando, faz a mesma coisa, vou lá e contrato um engenheiro para fazer o projeto da minha casa, né? Mas existem algumas diferenças em cada profissão, né? Portanto, que existem as duas profissões. Uhum. E muita gente acha também que existe uma rixa entre, né, os profissionais, mas não tem nada disso. Eu interpreto que o arquiteto ele é aquele profissional responsável por fazer o planejamento, tá mais voltado para a questão do design, entender sobre questão de conforto dos usuários, né? Dos ocupantes. E o engenheiro ele é o responsável por dimensionar toda essa parte de questão de obras, né? Então, eu como arquiteta não tenho a capacidade de dimensionar, por exemplo, a estrutura de um prédio, né? Uhum. Então, essa capacidade é responsabilidade do engenheiro, né? Então, essa é a diferença. E nenhuma profissão é melhor ou mais que a outra, né? São complementares, assim como o engenheiro até certo ponto ele trabalha, o arquiteto também vai até certo ponto. Então, se completam nesse sentido. Como que o arquiteto consegue personalizar uma obra assim para o cliente? Bom, isso depende de várias coisas, né? Quando a gente está fazendo o estudo, né, e o briefing com os clientes, a gente, quando é parte de arquitetônico, por exemplo, né, entender sobre o terreno, entender a insolação do lugar que esse terreno está, ventilação, todos esses são itens que a gente considera na hora de propor esse projeto. E já na parte de interiores é bem mais específico, né? Que é a área que hoje eu mais atuo. Uhum. Então, entender sobre as necessidades particulares de cada cliente e através do projeto e das técnicas projetuais a gente projetar um espaço funcional, aconchegante e de acordo com aquilo que ele precisa, né? Isso é um projeto personalizado para a vida dele. Que técnicas que vocês conseguem elaborar dentro de projetos específicos assim para cada cliente? No caso de projetos arquitetônicos, a gente, por exemplo, avalia a questão de ventilação natural, né? Qual que é a predominância direcional dos ventos, por exemplo, aqui de Marechal, quando eu vou propor um quarto ou uma cozinha, que é um ambiente que precisa de mais ventilação. Então, entender esses pontos geográficos também, que é muito importante, questão do sol também. E na parte de interiores, já entender como funciona o dia a dia, se a pessoa ela tem, no caso da cozinha, né? Se ela é uma pessoa que cozinha mais, então que tipos de infraestrutura dentro do móvel dela que eu preciso, funcionalidade entre fogão, pia e geladeira. Então, estudar todos esses pontos para que o projeto ele sirva ao cliente, não que ele tenha que ficar ali buscando a todo momento isso, né? Você citou ali que as diferenças, né, entre o engenheiro e o arquiteto, e existem momentos da obra que vocês tem que sentar, trabalhar junto para elaborar o projeto todo? Com certeza, com certeza. Esse momento sempre é um momento de atenção, principalmente na concepção desse projeto, né? Porque arquiteto, a gente olha mais para o espaço, o ambiente, né?
E o engenheiro, ele tá mais voltado para essa estrutura. Então, tipo, poxa, às vezes a gente planeja, não, aqui a gente vai fazer uma sala, um vão maior, né, mais comprido, mais espaço. E é nesse momento que o engenheiro, ele pode intervir, de repente, em questão de estrutura, né? A gente tem como fazer esse vão, mas de repente ele vai aumentar o valor por conta da estrutura ou da técnica construtiva que a gente vai utilizar, né? Então, é nesse momento que os dois profissionais, eles têm que sentar e conversar e avaliar essas possibilidades, né? E se a gente falar de benefícios hoje para se contratar um arquiteto? Comecei minha obra, estou perdido. Quais os benefícios que eu tenho na contratação? Eu posso dizer que são todos. São todos, né? Primeiro que assim, eu ia até essa semana no Instagram, uma coisa que eu achei bem engraçada e irônica ao mesmo tempo, né? Se você não quer gastar com obra, nem comece a fazer a obra, né? Porque você tem um valor investido ali, né? Mas os benefícios são de que, poxa, você vai, às vezes as pessoas falam, contratar um arquiteto é muito caro. Gente, o valor que você vai investir no serviço de um arquiteto é de 10% a 20% do total da sua obra. Então, e a gente ainda consegue, através desse planejamento da obra, acompanhamento da execução, acompanhamento das etapas de execução, né? A gente consegue ainda prever aí uma redução de até 40% de gasto de obra. Então, isso significa muito lá no valor final, né? E com certeza, às vezes, existem técnicas, com certeza, né? A gente tem esse olhar mais direcionado, mais focado para essas soluções que vão te trazer mais praticidade no dia a dia. E, claro, a questão da economia sempre, né? Sim. Que às vezes, você quer fazer alguma coisa e vai acabar encarecendo, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de informar o cliente e as pessoas que estão buscando esses serviços. Legal. Eu tenho alguns tópicos aqui para a gente abordar referente a esse assunto já, tá, Lu? A personalização do projeto. Vamos falar sobre isso em relação aos benefícios de contratar um arquiteto. Bom, a personalização, ela é mais voltada para essa parte de entender como que é a vida do cliente. Se é uma pessoa que gosta muito de fazer festa com os amigos, então a gente precisa pensar numa área de festa legal para ele. Ou um espaço integrado de sala e cozinha que vai atender ele melhor dessa forma. Então, entender o estilo de vida é muito importante, né? De nada adianta eu ir lá, vamos supor, planejar um quarto para você e fazer uma big de uma penteadeira se você não usa ela, né? Então, esse é o ponto principal, entender a necessidade e transformar isso em um projeto para a vida do cliente funcionar. Independente se for residencial, a gente está falando mais na área residencial, isso. Como comercial também, né? O fluxo de pessoas, quantos funcionários. Com certeza. E no comercial eu acho que é ainda mais importante, né? Porque você, por exemplo, se a gente trabalha com atendimento, então esse atendimento ele precisa ser fluido entre os colaboradores e os clientes desse espaço, né? Então, tipo, o cliente ele precisa saber naturalmente onde que é a recepção, onde é a área de espera, né? Não que ele vai chegar nesse espaço e vai ficar perdido, né? Sem contar que o espaço comercial, ele é uma fachada do seu serviço, do seu negócio, né? É a primeira impressão, eu digo, que o cliente vai ter do seu trabalho, né? Em relação ao planejamento e à economia. Essa parte também é muito legal, porque como eu já mencionei, né? A gente consegue ter ali, nesse sentido de planejamento e pensamento durante a obra, a gente consegue otimizar essas etapas de serviços, né? Então, trazendo essa parte da economia, fazendo o cliente, às vezes, pensando ali num revestimento, tem esse aqui, que ele é o top, mas de repente tem uma linha comercial melhor, tão boa quanto esse, que você vai ter uma economia e vai ter uma aparência estética legal, tanto quanto aquele outro, né? Então, trazendo essa parte também. Da mesma forma na parte da obra, né? Sim. Orientando o cliente, evitando desperdício, tanto com mão de obra quanto com o material por si só. Você já citou um pouco ali em relação à maximização do espaço e também a trabalhar com a luz, né, externa. Como é que funciona isso também? Isso, a parte de iluminação hoje também é algo que até postei esses dias no meu Insta lá a respeito de iluminação mesmo, né? É uma parte muito importante também dentro da obra, né? Principalmente a artificial, que hoje, né, a gente não vive sem. Sim. Então, essa parte voltada mais para a questão da parte de interiores mesmo, ela é bem... complexa e ao mesmo tempo não, né? E é uma luta diária que a gente tem com os clientes, né? Às vezes, por exemplo, o cliente chega lá e fala, luz amarela não ilumina. Gente, isso não é verdade, tá? São várias coisas que a gente leva em consideração na hora de dimensionar o teu projeto luminotécnico.
E falando, e sem contar a parte da sustentabilidade e eficiência, né? Você Com certeza. Hoje em tudo. dia, né, a gente não vive mais sem, por exemplo, placas solares, né? Que é algo que não tem como mais, tanto a fotovoltaica quanto a própria solar mesmo, né? E essa parte de eficiência energética entra também a questão lá do início do projeto, né? A parte de você pensar qual que é a melhor posição dos dormitórios, a melhor posição da casa, a própria iluminação e incidência solar naquela região ou no próprio terreno, né? Tudo isso a gente tem softwares hoje que a gente consegue avaliar os melhores pontos do terreno, né? Pra gente dimensionar essa residência e, da mesma forma, a parte comercial, né? Que legal. E, sem dúvida, o que mais incomoda é a parte burocrática, né? Falando de Com burocracia. De que forma que vocês auxiliam nessa parte? Nesse sentido, da entrada, por exemplo, quando é uma obra nova, né? Da entrada na parte da prefeitura com todas as documentações necessárias, né? Então, com os alvarás, os projetos, para que você enfrente o mínimo de problemas possíveis, né? Você fique mais tranquilo em relação a isso. E, claro, trazendo toda essa transparência, né, entre os órgãos legais e o escritório, através, né, da prefeitura e o cliente, essa relação. E a gente facilitando, olha, às vezes você vai fazer uma obra sozinho, poxa, tem que ficar correndo, indo e vindo, trazendo, levando documentação. Ou o que eu preciso, como é que eu faço? Tem gente que às vezes nem sabe como é que funciona, né? Então essa é a praticidade de você contratar. A gente tá aqui para deixar a tua vida mais fácil. Esse é o objetivo. Bacana. E, Luana, hoje você já deve ter trabalhado em várias obras, coisas. O que você traria hoje pra gente aí, de que você já passou em obra, coisas boas e talvez não tão boas assim, que você já passou dentro das obras? Olha, o que eu posso dizer com certeza é que problemas em obras, eles existem. Isso a gente não tem como evitar. Mas com uma orientação adequada, correta, com um profissional que vai saber te dar essa guiança dentro da tua obra, você vai, olha, diminuir consideravelmente essa tua preocupação. E partes boas no decorrer das obras é você ver o negócio tomando forma, a alegria do teu cliente, dele ver aquele sonho. Às vezes é um sonho de uma vida inteira, Sim. né? E dele tomando forma ali, você ser o responsável por isso é muito gratificante, é muito legal você passar por esse processo. E de coisas ruins, nossa, gente, a gente tem assim... Meu Deus, já vi tanta coisa que é de os caras ficar em pé, literalmente. Mas a gente sempre tenta fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem, até que a gente possa fazer mais e melhor, né? Buscar as ferramentas. O que é mais corriqueiro de problema nas obras, assim? Eu acho que hoje a gente enfrenta um certo preconceito ainda com a mão de obra, né? Então, fazer com que os prestadores, eles... Nem sempre a gente tem todo o conhecimento, né? Isso a gente tem que reconhecer. Mesmo eu, já dentro da obra, assim, às vezes a gente conversa com os pedreiros, às vezes eles têm mais a nos ensinar do que o que a gente aprendeu na própria faculdade. Mas às vezes tem determinadas situações que a gente enfrenta, falando como mulher também, esse certo preconceito com os prestadores, né? Eu não vou fazer porque eu sei fazer, fiz 20 anos desse jeito e eu vou fazer assim agora, né? Não vai ser ela que vai me fazer mudar. Então, nesse sentido, como profissional, é uma dificuldade que a gente ainda tem, né? Mas é algo que eu sempre prezo muito nas minhas relações, tanto com a mão de obra quanto com os clientes, é a comunicação. Se a gente tem uma equipe alinhada, conversada, tudo bem certinho, tudo funciona e os problemas que vão surgindo a gente dá um jeito de resolver. Pegando esse teu gancho aí, quais os critérios hoje que o cliente tem que ter para a escolha de um arquiteto? Acho que primeiro é você saber exatamente aquilo que você quer, né? De nada adianta você chegar em um profissional que ele só trabalha com, vou dar um exemplo, prevenção de incêndio, e você querer que ele faça um projeto de interiores, né? Não que ele não tenha o conhecimento, ele vai ter o conhecimento, mas não tanto quanto o profissional que está todo dia trabalhando com isso, né? Que sabe o que realmente faz diferença nesses projetos. É como eu chegar e querer fazer um projeto de prevenção de incêndio, né? Por mais que lá nos estágios a gente tenha um pouco de contato com isso, a gente não entende todas as normativas, né? Então, isso é um ponto crucial. E outra coisa que faz muita diferença na hora de você contratar um profissional, isso para qualquer área eu considero, é você ter uma conexão com esse profissional.
porque é um relacionamento que você vai criar ali, de repente, por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então, é importante que vocês estejam com essas expectativas alinhadas e você se sentir à vontade com ele, para você expor as suas ideias, o que você gosta, o que você não gosta. E da mesma forma é pra gente também, né? Se a gente vê que o cliente se sente à vontade, né, com a gente e a gente da mesma forma, a gente tem essa liberdade para colocar as cartas na mesa, né? E de que forma que o cliente pode conhecer melhor o trabalho de um arquiteto para daí entrar em contato com ele, ou já tem que entrar em contato para daí ir conhecendo? Olha, hoje em dia é muito relativo, né? Porque assim, pode ser que o Joãozinho tenha feito um serviço excelente para você, mas para Mariazinha não foi tanto. Então, essa questão ela é muito relativa, mas você marcar um horário e conhecer pessoalmente o profissional, que hoje em dia a gente quer tudo tratar por WhatsApp, né? Então, eu sempre falo assim, os clientes, me manda o orçamento por WhatsApp. Eu gosto que o cliente venha até o escritório para que eu possa conhecer ele mais de perto. Essa pessoalidade que a gente tem num atendimento presencial, ela é muito importante, porque às vezes tem coisas que no WhatsApp a gente não consegue ter, né? Esse feeling da coisa. Então, conhecer o profissional pessoalmente, avaliar o trabalho dele também, ir nas obras dele, conhecer o Instagram dele também, que é muito importante hoje também. Então, através desses caminhos que você pode conhecer melhor o profissional que vai te auxiliar nesse momento. Eu acho que dentro disso tudo que você comentou, essa conexão entre cliente e arquiteto é fundamental para que aquele sonho, né, do que você está tentando idealizar na sua mente seja realmente colocado em prática quando passa esse projeto para vocês. Com certeza, é muito importante a gente ter esse vínculo com o cliente, né? Que é através dele ali que a gente vai conseguir se entender, né? E conversar no mesmo idioma, que às vezes a pessoa chega lá, tá falando grego e você tá falando em português, né? Nada com nada acontece. Então, estar com essa conexão boa e ter essa pessoalidade entre você e o cliente é muito legal. É a maior clareza, né, do cliente, do que ele quer para sua obra também. A gente consegue, com isso a gente consegue extrair o máximo de informações possíveis dele, né? Às vezes, é uma coisa tão bobinha que a gente tá aqui numa conversa, mas poxa, de repente isso vai fazer diferença lá na vida dele, né? Faz sentido para ele. Então essa que é a parte legal. E Luana, pra gente finalizar, o que você deixaria aí de dicas para as pessoas que estão procurando arquitetos, estão começando uma obra ou vão começar uma obra e estão meio perdidos? O que você deixaria de dicas para eles aí? Olha, uma coisa que as pessoas veem às vezes é, sei lá, vir em setembro e querer que a sua obra de interiores, por exemplo, né, esteja pronta para o Natal. Gente, antecedência, organização, planejamento são essenciais para você começar a sua obra e para que tudo saia como você imagina, né? Para que você não esteja frustrado na sua obra, né? Isso é uma das maiores reclamações hoje, eu acredito. Então, organização e planejamento nesse sentido. Nós também trabalhamos com agenda, então é muito importante que, se você quer que a sua casa esteja pronta de fato no Natal, venha nos procurar ali em março já, março, abril, para que a gente possa criar um projeto com calma, modificar o que precisa ser modificado, né, para que fique do jeito que você sempre sonhou. Então, essa organização ela é essencial para você começar uma obra, né? E claro, vim trocar uma ideia se você tem alguma dúvida, né? Não fica pesquisando lá no Google, tipo, quando você tem uma dor de barriga, você pesquisa lá. Google, estou com dor de barriga, você tem câncer. Não, mentira. Venha trocar uma ideia com a gente, é muito importante isso. De repente, às vezes é algo que você nem imaginava que precisa ser feito. Então, esses são os pontos. Legal, e esse foi o nosso bate-papo de hoje, falando da parte de arquitetura. Luana, eu quero que você deixe ainda uma pitadinha aí pro pessoal do que a gente vai apresentar nos próximos episódios aí. O que mais a gente fala? Como eu já falei no primeiro episódio aqui, né? Hoje eu trabalho mais voltado para a parte de interiores e para essa parte de saúde e bem-estar, né, da gente dentro do ambiente construído. Então, vou trazer um pouco para vocês do que é essas duas ciências que eu trabalho hoje, que é a neuro e a psicoarquitetura, que são fantásticas, maravilhosíssimas, amo trabalhar com elas e que me trazem um sucesso dentro de projeto muito significativo. Então, nos próximos programas eu vou estar explicando um pouco mais o que é o projeto de interiores, por que você deve contratar um projeto de interiores e quando contratar um projeto de interiores. Aí, muita coisa bacana.
Esse é o programa Imóveis e Design, que você acompanha direto aqui do nosso O Presente, através das nossas redes sociais e também através do nosso site O Presente e podcast. Você pode acessar o podcast O Presente e também conferir todos os nossos programas. Luana, muito obrigado, sucesso para ti e em breve a gente está de volta para bater mais um papinho aí. Show, obrigado Wesley, fico muito feliz de estar aqui. E vocês que estão me assistindo, se quiserem ir lá, conferem um pouco do meu Instagram, @arquitetaluana.interiores. Fiquem à vontade. Um beijo. É isso aí, gente. Um beijo no coração de todos. Lembramos que esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis. E o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Roca, Tintas Rondon e Vila Velha Mármores. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.